Graças a Deus. Pastor Mauro Vaz novamente, vamos seguir nesse assunto tão importante, tão pertinente, que é falar sobre a morte. Alguns não gostam de falar, alguns têm arrepios, né, quando se fala essa palavra. Mas é um texto, é um assunto da Bíblia, um assunto relevante, não apenas para os cristãos, mas para os incrédulos, né? E hoje, neste segundo capítulo, nesta segunda mensagem sobre a morte física, eu queria falar sobre o significado da morte física para os crentes, né? Para os cristãos, para os que creem em Jesus Cristo. Então vamos lá. As escrituras, as escrituras sagradas, né? Elas nos falam da morte física como o salário do pecado, Romanos 6:23. Os cristãos, no entanto, segundo a Bíblia, estão justificados e não estão mais na obrigação de prestar qualquer satisfação penal. Para os crentes, para os cristãos, né, os que creem em Jesus, o elemento penal é retirado da morte. Cristo, nosso Senhor e Salvador, se fez maldição por nós. Deste modo, ele removeu a pena do pecado. Gálatas 3:13, né? Jesus removeu essa maldição por nós, se fez maldito por nós. Ele removeu isso. Para o cristão, a pena do pecado é removida. É evidente que a morte dos crentes, né, deve ser também considerada como a culminação, ou seja, como o ponto máximo dos corretivos que Deus ordenou para a santificação do seu povo. A própria ideia da morte, as aflições que cercam a morte, né, o sentimento de que as doenças e os sofrimentos são prenúncios da morte, e a consciência, né, que cada um tem, porque nós temos aquela consciência, né, de aproximação da morte. Tudo isso, na vida do crente, tem um efeito benéfico sobre o povo de Deus, né? Porque serve para humilhar os orgulhosos, para mortificar a carnalidade, para refrear o mundanismo, para desenvolver na pessoa, no cristão, uma mentalidade espiritual ou uma espiritualidade. A morte física, ela na verdade completa a santificação das almas dos crentes, de sorte que eles passam, né? Nós, no caso, todos os crentes vão passar por isso, de sorte que eles passam imediatamente a ser espíritos dos justos, aperfeiçoados. Segundo Hebreus 12:23 e Apocalipse 21:27, né? Que declara isso. Para nós, os crentes, a morte não é o fim, mas o início de uma vida perfeita. Eles adentram, na verdade, os crentes, né, adentram a morte com a certeza de que o seu aguilhão já foi retirado, como diz 1 Coríntios 15:55, né? Ó morte, onde está o teu aguilhão, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. 1 Coríntios 15:57. É que, na verdade, para ela, né? Para nós, ou melhor dizendo, é que para nós a porta do céu já está aberta. Assim disse o Senhor Jesus: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Então, a morte física para os crentes não é uma preocupação como é para os ímpios, para os incrédulos. Os ímpios, a morte física sela para eles, os incrédulos, né? A morte física sela para eles a separação eterna entre Deus e eles, eternamente separados. Já para o cristão, a morte física é apenas uma passagem, né? Para estar sempre com o Senhor. Como disse o Senhor Jesus: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tá bom? Compartilhe esta mensagem com outras pessoas, compartilhe com amigos, com familiares, principalmente com aquelas pessoas que têm medo da morte, ou aquelas que brincam até com a morte, né? Que zombam. Pois bem, compartilhe essa mensagem no seu WhatsApp, nos grupos, no Facebook, pois certamente Deus vai edificar muitas pessoas através dela. Um grande abraço. Nós vamos para uma terceira mensagem agora sobre o estado intermediário, né? Ou seja, o que acontece com a pessoa depois que ela morre. Nós vamos ver isso na sequência agora. Fique conosco aí, nos acompanhe.